pessoal, muito boa noite a todas e todos. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas a mais uma atividade do Projeto Cinema no Museu, sessão de filme com debate, em parceria com o Cineclube Provocação de Caldas Novas e o Cineclube Imigração de Goiânia. Vou apresentar rapidamente, eu sou a Rosana Klippel, museóloga aqui no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. O projeto Cinema no Museu, ele é um projeto dentro da coordenação de intercâmbio cultural do Museu Antropológico. Ele iniciou lá em 2009 e desde lá vem estabelecendo uma rede de parcerias com o cineclubismo goiano. Inclusive, graças às redes de parcerias, que o projeto se manteve, ativo durante esse desafio que foi manter o projeto de Cine Debate, que costumava acontecer no mini auditório do Museu Antropológico, presencialmente, com pipoca, com café para as pessoas que estavam participando, de forma digital. Então, a gente vem estabelecendo essas atividades. É uma outra forma, de experienciar o Cine Debate, mas que possibilita outras atividades. Por exemplo, a gente consegue transpor a barreira geográfica, estabelecendo esse intercâmbio cultural interestadual e internacional. Agora, a gente tem falado aqui nos bastidores, a gente já está planejando o nosso retorno, provavelmente ali pelo final de janeiro e início de fevereiro, presencialmente no Museu Antropológico, seguindo todos os protocolos, de segurança, de biossegurança da UFG, mas é uma questão que a gente vai continuar ainda fazendo, que são algumas atividades digitais, porque possibilitam essa interação que, às vezes, presencialmente não seriam possíveis. Então, essa é uma novidade aqui no Projeto Cinema no Museu. Sem mais delongas, eu vou continuar aqui nos bastidores com vocês, também interagindo com o chat. Daqui a pouco eu vou liberar o link de acesso para a nossa lista de presença para emissão de certificados. Então, a gente vai começar o nosso diálogo sobre o filme A Partida. Vou passar a palavra para Helena Carvalho, do Cineclube Provocação. Novamente, agradeço o presente de todas as pessoas que estão aqui acompanhando no público e também as pessoas parceiras da nossa atividade que foram convidadas. Boa noite, Helena. Boa noite, Rosana. Obrigada por esse espaço tão importante nesse momento de pandemia, isolamento social. Boa noite, Miriam. Boa noite, Lilo, que está com a gente nessa mesa, nesse debate de hoje, com muita alegria, com muito prazer, que eu desejo boa noite, boas-vindas a todos e todas nesta noite para debatermos um filme muito lindo, um filme muito tocante, e não vou falar nada nesse momento, mas quero dizer assim, só que o filme me deixou realmente muito emocionada. Claro, porque tem muita coisa em comum, com a minha vida, com a minha família, mas não só por isso, porque o filme realmente é um filme maravilhoso, Então, se você ainda não viu, ele está disponível no YouTube, já salva aí, coloca aí na sua lista para você assistir. Mas eu quero agradecer, a parceria nessa noite do Museu Antropológico e do Cineclube Imigração, que desde outubro, de 2020, que estamos realizando o encontro do Cineclube Provocação online por meio do canal do Museu Antropológico, Então, essa parceria foi muito importante nesse período e que agora, que nós já começamos a poder encontrar, pessoalmente, com certas restrições, Eu acredito também que em janeiro o Cineclube Provocação voltará, com suas atividades presenciais. Nós já tivemos, nesse mês de outubro, oficina e também um Cine Debate aqui em Caldas Novas, mas esse estamos fazendo ainda online, porque a gente tem um público que já está acostumado, já está assistindo, então nós esperamos que essa forma híbrida continue, porque as pessoas já acostumaram com isso, e é uma coisa que veio para ficar, mas o presencial é muito importante. Bom, vamos então, nesse primeiro momento, assistir o trailer do filme, e logo em seguida o Lilo vai fazer as apresentações, as primeiras considerações,
e passar para o restante dos debatedores, né, que é a Miriam e o professor José Henrique, que estará conosco também. Então, eu peço para a Rossana colocar o trailer e que todos tenham um ótimo debate, participem aí pelo chat. Eu acho que vai dar um debate muito interessante, muito caloroso e de muitas reflexões.いや、どんな仕事をすれば？遺体を棺に収める仕事。遺体って死んだ人のことですか？何？冠婚葬祭関係。結婚式場？まあね。モデルさん入ります。マシな仕事だつけよ。Boa noite a todos. Essa parceria entre o Museu Antropológico, o Cineclube Provocação, o Cineclube Imigração, com o apoio do Conselho Nacional de Cineclubes, a União de Cineclubes de Goiânia, ela fortaleceu as ações cineclubistas em 2020 e 2021, nesse período de pandemia da Covid que nós vivemos e que estamos ainda vivendo, né? É um espaço que entrega para as pessoas, acho que um elemento importante, que é uma janela de trocas de experiência. Claro, geralmente somos os mesmos, no sentido de são 4 ou 5 pessoas que estão na tela comentando um filme. De certo modo, convidando vocês a participar, tanto pelo chat como pelo um pouco participando e motivando você a assistir alguns filmes que talvez você não tenha acesso, no sentido de a nossa parceria nos levou a alguns filmes que foram bastante interessantes, explorando uma temática feminina, né? Filmes como assistimos E Agora para Onde Vamos, né? Filme libanês, assistimos Incêndios, filme canadense, e agora um filme japonês, né? Que, de certo modo, muda o nosso foco de perceber e observar um tema que já tínhamos conversado em algum momento, que é o tema da partida, né? No feriado de novembro, primeiro feriado de novembro, nós fizemos uma sessão junto com
Juan peruano e Lefty do México, para falar um pouco sobre essa percepção da partida, né? Da morte, palavras que de certo modo um pouco entristece o coração quando falamos de morte. Parece que falar de partida é mais agradável, né? Ah, a pessoa partiu. Hoje, o filme A Partida, ela fala de uma experiência que tem a ver com fracasso, né? Tem a ver com a crise econômica, com os sonhos também, porque neste filme encontramos um músico, né? Um instrumentalista de um cello que faz parte de uma orquestra, né? Uma orquestra sinfônica, que perde o emprego porque a crise faz com que fechem a orquestra que ele participava, que ele trabalhava, né? Porque era um trabalho. Nós vemos como, no Brasil, a desvalorização da arte, dos artistas, a partir... e não falo só desse governo, né? Eu sempre coloco o tema político. Falo, talvez, uma percepção muito antiga que temos, que artista é vagabundo, né? Então, nesse filme, encontramos um jovem profissional da música que perde o emprego e que agora está sem perspectivas. E a sua perspectiva é voltar para a casa da mãe, que tinha morrido, né? Temos várias partidas no filme, né? Partidas e mortes, no sentido de... Podemos ver o tema da morte nessa transformação de músico a alguém que trabalha com as partidas, né? As partidas, falando de experiências mortuárias, né? E é muito emocionante esse filme, porque a morte começa aí, que não é uma morte, é uma transformação, né? Quando a gente fala no tarot, né, a carta da morte, na morte no tarot não significa morte física, senão é um renascimento, né? É um ressurgir. O tarot ele especifica a morte como uma mudança, né? Então, nós temos essa primeira morte, e como a realidade, muitas vezes, pode ser mais agradável do que o sonho. Ou a realidade pode te levar a você romper com barreiras que aparecem no filme, que tem a relação de um conflito entre pai e filho, né? E a sociedade, e a sociedade japonesa, com certos valores que estão implícitos no filme. Eu lembro que há algum tempo, quando começou a imigração japonesa de brasileiros niseis para o Japão, se falava muito em que o melhor trabalho que tem no Japão era lavar mortos. E que muita gente estava indo daqui para lavar mortos. E você dizia, mas como lavar mortos? E bem antes desse filme, eu estou falando nos anos 90, tinha muita gente saindo daqui e falava, niseis que falavam, olha, lá, lavar morto você ganha muito dinheiro. E é um pouco o que acontece nessa experiência do filme. Então, eu acho que o filme ele tem que ser assistido por mudanças e pelas experiências
desse filme. Eu comentava com as meninas que esse filme eu já assisti muitas vezes, e muitas vezes mesmo, já debatemos ele presencialmente no Museu Antropológico, né? Na sala do Museu Antropológico, nas minhas aulas também de filosofia, quando conseguíamos calçar filosofia com espanhol e com outras línguas, falar sobre esse filme da partida. E esse filme, além de já ter assistido muitas vezes, eu tive uma experiência também diferente, porque eu assisti ela com legenda em japonês, mas com legenda em inglês. E assim, eu acho que não perdi nada, né, da essência do filme, porque o filme ele é um filme que pode ser assistido por qualquer cultura, né? Bom, eu vou ficar por aqui, vou chamar a Miriam, né, para que ela nos comente um pouco a sua experiência com o filme e o que ela achou, né, o que ela encontrou no filme. Boa noite, Miriam. As palavras são tuas. Boa noite a todos. Quero agradecer a Helena do Cine Provocação, ao Lilo do Cine Imigração, ao Museu Antropológico, né, da UFG para estar aqui fazendo essa transmissão para nós. Agradecer essa possibilidade de estar aqui nesta noite debatendo aqui sobre um filme bastante interessante, que me levou assim a tecer muitas reflexões, porque para mim foi diferente. Foi meu primeiro contato com o filme. Desconhecia, na verdade, essa questão aí desse ritual, né, que acontece no Japão, mas que me levou a tecer várias reflexões, como eu falei, né? Então, eu tive uma impressão, assim, muito boa. Eu achei um filme muito interessante, me surpreendeu, porque o que eu não vi tanto essa questão da morte, mas sim a reflexão da vida. Me gerou muita reflexão sobre a vida. E eu gostaria de pensar, então, a partir do vocábulo aí, partida, né? Partindo do título, a partida, e pensar um pouquinho sobre partida. Então, eu pensei 3 acepções aqui, assim, a partida no sentido, né, de partir, de saída, mas também eu pensei em partida no sentido de cisão, aí, de rompimento, alguma coisa assim, e também no sentido de a partida como uma disputa, um jogo, e que eu vi isso bem claro entre esse jogo, entre o viver e o morrer, né? Desde o início do drama, eu me senti muito levada, assim, de maneira empática, a me colocar no lugar daquele protagonista, né, do Daigo Kobayashi, e perceber, né, ele ali como violoncelista, toda aquela dedicação que é muito rápido ali no início do filme, mas que a gente percebe, né, vai perceber também até mesmo pela dívida que ele adquiriu para comprar aquele violoncelo. E então, o que a princípio, né, nesse filme eu fui levada a pensar essa questão de um homem jovem que se dedicava à música, que se encontrava ali, né, na música como instrumentista, com o seu instrumento lá, o violoncelo, e que, de repente, ele tem, né, aquela quebra ali no que ele fazia. Então, ele já estava casado no que ele fazia, que é ele ver aquela orquestra sinfônica na qual ele tinha ali um trabalho, ela sendo dissolvida e ele ficando, então, sem aquele emprego. Aí, nesse primeiro momento, eu fiz uma reflexão pensando numa ideia
de cisão, como eu tinha falado, ele, no caso, é dividido. Então, ele é dividido entre o que ele já tinha conseguido e o que ele teria que conseguir. Porque ele percebe que ele não vai se manter pela música, ele vai ter que arrumar alguma coisa para fazer. Porém, um conflito surge aí, né? Porque vem o que fazer, como seguir. Essa dívida, mais ou menos, assim, por uns cálculos ali que eu fiz, né? Não sei se está realmente correto, mas mais ou menos ele comprou um instrumento muito caro, né? Ele adquiriu uma dívida muito grande, que seria por volta de algo de quase R$500 mil, né? Se a gente trouxesse isso aí para reais. E então, assim, como fazer para alguém que talvez não fosse um músico tão bom, eficiente, tal, e que agora ele tinha adquirido aquilo ali, ele precisaria arrumar um emprego, né? E o que fazer? Bom, surge então a possibilidade, que é aí uma outra partida que eu vejo, ou talvez até a primeira partida mesmo, que é o voltar para a cidade lá, que é uma cidade do interior, que ele nasceu, cresceu, que ele viveu com a mãe, mas que a mãe já estava falecida, que deixou, né, essa casa para ele. E nessa volta para essa cidade do interior, ele precisava, então, com essa partida, partir para dar sentido para a sua vida. E lá na cidade, então, da mãe, que ele vai, né, com a sua esposa, que a gente vai ver que também é uma personagem ali bem caracterizada, né? Isso talvez eu vou deixar para falar depois, mas assim, a importância também que ela tem ali na vida dele. Ele viu que ele não seria músico e ele tinha que arrumar um emprego, né? Mas em quê? Fazer o quê? Exatamente. E aí, talvez por algum problema de comunicação ou não, ele entendeu que ele imaginou algo como uma agência de viagem, alguma coisa assim, para trabalhar, para partir, e até que ele descobre que ele seria, então, o trabalho lá, que ele até vai para fazer uma entrevista que praticamente ela não existe, porque ele já fica contratado, e aí ele começa a entender que, né, o trabalho dele era arrumar pessoas para colocá-las no caixão, isso de forma bem rápida, assim, né? Bom, essa partida aí, eu pensei como o próprio jogo da vida, né? Porque agora ele precisava dar uma nova forma, né? E nessa ida para a casa da mãe, o que eu percebi que além do que ele precisava fazer, que era ser produtivo, ganhar, né, ter um salário, sobreviver, sustentar a sua família, ele, na verdade, foi uma possibilidade também que surgiu para ele, para que ele adentrasse, né, o íntimo do seu ser e se conhecesse. E aí a importância aqui também que eu vi, que eu achei muito bem colocado e achei muito importante, a questão do autoconhecimento, porque todos nós temos os nossos conflitos internos, né, os nossos conflitos pessoais, os conflitos externos, mas nesse caso aqui, foi através dessa volta para a casa da mãe, volta para coisas que, recordações, né, então a gente vai entender que ele teve um pai que abandonou a sua família quando ele tinha 6 anos, ele tem esse trauma, ele não consegue lembrar bem do rosto do seu pai, pelo que eu entendi também, ele está vivendo longe da mãe, então ele não viveu a vida da mãe, na verdade uma perda bem direta, assim, vivenciar a morte de perto, a gente entende que ele não tinha passado por isso, até que ele começa esse trabalho, né, de ver um morto, tocar no morto, limpar, arrumar aquela pessoa morta.
E eu entendi até que é uma partida, né, para dentro dele, uma partida para o seu íntimo, né? Como se fosse assim, para o mais profundo, como se fosse lá para. Digamos que todos nós temos uma noite escura e isso está lá dentro de nós e a gente precisa andar por essa escuridão e se achar. E é isso que foi o que aconteceu com o moço aí, com o Daigo, quando ele está lá, né, precisando se encontrar. E esse trabalho, na verdade, era um trabalho necessário para ele. Por quê? Porque agora estavam lá, eles tinham a casa que tinha sido da mãe, porém eles precisavam se sustentar, que era ele e a esposa. Bom, o trabalho, como eu já falei, como, digamos, um agente funerário, um agente mortuário, um preparador de corpos para a próxima vida, né? Que isso é um ritual que acontece, né, no Japão, porém não é algo bem visto pelas pessoas, né? Geralmente, em épocas bem anteriores, as famílias faziam isso com o seu ente querido, né? Elas limpavam, arrumavam para que ele colocasse então ali no caixão. E depois passou então a depender de agentes, né, funerários que fizessem isso. Mas aí surge um personagem muito importante, né, que é esse patrão do Daigo, que é o seu Sasaki, que ele tem 30 anos de profissão, numa profissão que não é bem vista lá. Ou seja, a gente percebe que ele era uma pessoa que vivia bem com essa profissão, né? Tanto 30 anos que fazia muito bem feito. E ele passou isso daí, né? Tanto é que ele foi para o Daigo uma espécie de um mestre para ele, né? Porque ele executava de forma muito surpreendente aquele ritual, e no filme a gente se comove de ver toda aquela seriedade, respeito com que é preparado aquele corpo, né? Enquanto os familiares estão ali, né? E olham, né? Assistem à preparação, né? E pela elegância dos gestos que Daigo viu lá nesse mestre, né? A delicadeza, a demonstração, ele foi entendendo aquela profissão que se colocava. Mas agora, se a gente pensar no que foi falado lá no filme, na verdade, quando ele conta para a mulher quanto que ele ganharia, né, para sua esposa, trazendo isso aí para reais, seria por volta de 25 mil reais, mais ou menos, por corpo. Ou seja, é algo que dava muito dinheiro. E, inclusive, o Lilo comentou agora, né, que numa época aí, acho que pelos anos 90, que muitos brasileiros até foram para o Japão para fazer esse tipo de trabalho lá. Então, é um trabalho para muitos asqueroso. Ai, como mexer? Porque é um tabu. A morte é um tabu, mas mais do que a morte é o corpo, o mexer no corpo, o arrumar o corpo. Então, esse filme nos mostra isso, que através desse ritual é possível, sim, a gente preparar bem, né, através dessa profissão, que é uma profissão, e pode se achar até uma vocação para isso, porque de fazer todo esse preparo para alguém ir para o outro lado. Então, não entendendo a morte como a partida final, mas entendendo a morte como não sei se poderia falar assim, uma consequência da vida, que elas andam juntas. Então, tanto a pulsão de morte e vida que andam juntos. Ainda só para encerrar, na casa essa aqui fora da mãe, ele encontrou o violoncelo que o pai tinha dado quando ele era muito pequeno, né? E esse reencontro com o instrumento de quando ele era criança fez ele lembrar da partida
que o pai dele fez, abandonando ele e a mãe. E que aí ele começou também a fazer essa volta para tentar pensar como tinha sido isso, para ele até mesmo tentar reatar, talvez, com essa imagem que ele tinha do pai, que não era uma imagem assim muito clara. E aí vem uma coisa muito importante que fala das cartas pedra, né? Que isso em épocas também muito remotas, a gente se fazia a troca de pedras com alguém em sinal de afeto, né? Então, se desse uma pedra lisa, que a pessoa estava bem, estava, né? E estava de bem com a vida. E se a pedra já fosse uma pedra mais crespa, tal, mais a textura, né, mais acentuada, talvez ela não tivesse tão bem, e depois se trocava novamente. E ele fez essa troca com o pai. E lá no violoncelo, ele descobriu a pedra que o pai tinha dado para ele, enrolada lá numa partitura, né? E a gente percebe aí a ligação, né, da música e a trilha sonora no filme maravilhosa, né? E que nos faz ir confrontando aí a arte da vida com a arte da morte, aquela arte daquela vocação lá de preparar as pessoas para a sua próxima vida, digamos assim. Bom, eu vi muito claramente aqui na minha leitura que o protagonista ele teve um encontro, a possibilidade de um encontro a partir da dissolução da orquestra, ele teve uma possibilidade de um encontro consigo mesmo e também de se reencontrar com a história de vida dele e realmente poder resolvê-la, tá? A mãe já era falecida, mas o pai ele não sabia por onde andava. E esse trabalho mesmo como preparador de corpos deu um novo sentido para a sua vida, porque à medida que ele aprendeu aquele ofício com aquele mestre Sasaki, ele teve a possibilidade de através disso ir dando sentido para a vida. Ele não fez aquilo por fazer, pelo menos na minha percepção, ele não fez pelo dinheiro, mas ele precisava do dinheiro porque ele tinha aquela dívida, ele tinha também que sustentar a família dele, mas ele precisava se reencontrar, né? E ganhar também. Uma coisa que fica ali também, que mesmo a esposa não aceitando quando ela descobre que trabalho que ele faz, né? Não aceitando esse trabalho que é tão mal considerado lá no Japão, e ela até faz uma certa coloca ele meio numa saia justa que ele teria que decidir entre o trabalho ou ela, né? E aí depois quando ela conta também que ela está esperando um filho, e aí assim, ele vai continuar trabalhando, porque ele precisava do trabalho, inclusive para sustentá-la e sustentar o seu filho. E aí também nessa questão do filho, a gente vai pensar de novo, a questão do filho, é uma questão que aparece lá dos peixes, da piracema, que a gente vai ver muito nitidamente a morte e a vida andando lado a lado, né? E uma com a outra, elas se complementando. Eu acho que para esse primeiro momento aqui, vou ficar por aqui, depois eu continuo minha reflexão. Obrigada. For over 50 years, his cinematic genius has thrilled audiences around the world. His films have inspired George Lucas, Steven Spielberg, Francis Coppola, Brian De Palma, and Martin Scorsese. As a director, he has won every major international film award: the Grand Prix in Venice and Cannes, the Silver Bear in Berlin, the Golden Award in Moscow, the Oscar in America. He is Akira Kurosawa. Now he brings us his most unique and personal vision. His dreams. As a child,
as a man. In winter, spring, summer, and fall, the past, present, and future. The thoughts and images of one man for all men. Akira Kurosawa's dreams. One man's dreams for every dreamer. Bom, vimos aí o trailer de um outro filme japonês, né, que possivelmente vai ser nas próximas sessões, depois o Lili pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos voltar aqui ao A Partida, né? A Miriam foi, assim, completa, perfeita em todas as colocações. Eu fiquei até quase sem palavras, Miriam, porque você foi ótima, maravilhosa, né, nas reflexões, né, e nas ponderações. Eu comentando com a Miriam hoje à tarde, falando, nossa, Miriam, eu fui assistir o filme novamente e como me tocou, né? E no início desse nosso encontro, eu falei que algumas coisas tinham em comum com a minha vida ou com o momento que eu estava vivendo, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse momento que eu estou vivendo, com relação à partida, né? Essa palavra que a Miriam explicou muito bem, né? Os vários sentidos que a gente pode inferir a partir desse filme. O meu filho, eu tenho um único filho que se chama Johannes, e ele é violoncelista, e começando agora na faculdade, a sua faculdade de violoncelo. E a partida dele foi exatamente há 3 dias atrás, né, sábado, dia 20, porque a aula dele vai começar essa semana. E aí, assim, então, o filme me tocou muito, né? É claro que é uma outra partida, né? É a primeira vez que ele está saindo de casa para estudar aos 18 anos. E quais são as memórias que ele está levando? Ou qual a trilha sonora, né? O que eu percebi muito nesse filme, e o que me falou muito, né? Não sei se com todos que assistiram, mas que a música, né? A arte, essa arte, que é qual? A 7ª arte é o cinema, né? Agora esqueci qual que é o número da música, depois quem lembrar aí, falar no chat para mim. O quanto ela toca em todos os sentidos. E aí eu me lembrei agora que quando eu parti pela primeira vez, né, aos 11 anos da minha casa, da casa dos meus pais, a primeira coisa que me vem à mente é uma canção. Então, as canções, as trilhas sonoras das nossas vidas, da nossa memória, né? Isso nós vamos levar para sempre. Sempre quando aquela música tocar, vai nos reportar para um momento, para uma vivência, né? Como hoje, se a gente escutar novamente as músicas dos anos 70, 80, né? Que foi a nossa juventude, nós vamos lembrar dos momentos em que nós vivemos, vai nos reportar para momentos ou de alegria, ou de tristeza, ou de partida, ou de chegada. Então, a música, a trilha sonora está em todos os momentos da nossa vida, né? Seja ela de alegria, seja ela de tristeza, seja ela de reflexões, de aprendizado, mas sempre estará na nossa vida a música, né? E o quanto ela é importante. E nesse filme, isso fica muito evidente, né? Porque por mais que o Daigo, ele tenha aqui na primeira vista abandonar, né? Não foi nem porque ele quis, foi porque a orquestra simplesmente acabou. Então não tinha como mais ele participar daquela orquestra, porque ela havia acabado, né? Então parecia assim o fim, né? Uma frase que aparece bem no cartaz do filme é: todo fim é uma oportunidade para recomeçar,
né? Existe uma outra frase que diz, se a semente, né, é biológico isso, né? Se a semente cair na terra e não morrer, ela não gera, ela não recomeça, né? Uma vida novamente não recomeça se aquela semente não morrer. Então, parece que nesse processo nesse ciclo da vida, a morte, como a Miriam bem comentou, né? A morte e a vida estão ali juntos, né? Então, cabe a nós lidarmos com isso e lidarmos de forma que isso não vai no futuro, ou quando lembrarmos do passado, não conseguimos ir para frente, né? Não conseguimos viver. Cabe a nós tratarmos dessas feridas ou desses problemas, né? E foi uma oportunidade, vamos dizer assim, para o Daigo nessa história. A finalização daquela orquestra, o enterramento, né, daquele sonho, né, que ele estava começando de ser um violoncelista, foi uma oportunidade dele se reencontrar com o passado, dele reviver, né, aquelas memórias, aquelas lembranças que ele tinha na casa da sua mãe, com seu pai, e de fazer, né, um trabalho que para os japoneses, né, não sei hoje, mas naquela época, né, não era bem visto. As pessoas que mexiam com isso moravam até em lugares separados, né? E a gente viu muito isso, né, quando os amigos dele ficam sabendo, né, que ele trabalha com aquilo e fala assim, você devia ter vergonha, você devia arrumar um trabalho que te traz dignidade, né? Então, era um trabalho indigno, né? As pessoas eram consideradas imundas. Então, assim, por quê? Né? Se é um trabalho, se todo trabalho é digno, né? E se a gente for pensar assim, quem é que vai cuidar, né, e acondicionar os nossos entes queridos ou aqueles que partem, né? Porque a gente não está preparado nunca, né? A gente fala, nós estamos preparados, temos que nos preparar, porque nós não somos eternos, né? Mas quando a morte chega, quando a gente tem que partir, ou os nossos entes queridos partem, né? Nós queremos que eles sejam tratados da melhor forma possível, sejam velados, sejam respeitados, né? Então, para isso, precisa de trabalhadores, de pessoas que entendam dessa arte, né? Então, o trabalho que ele realizava era um trabalho artístico, né? E que ele aprendeu ali com o mestre, né? E a gente vê ali o seu instrutor, que de forma até irônica, né, trouxe para o filme um pouco de leveza, né, nesse tema que é tão melindroso para nós, né? Principalmente nós brasileiros, né, com a nossa cultura de enxergar a morte como o fim, né? A gente sabe que várias outras culturas celebram a morte, né, como nós já comentamos aqui com relação à cultura mexicana, que é um momento de alegria, de comemorar, tanto é que no Dia dos Mortos, né, Dia de los Muertos, eles fazem uma grande festa e é uma grande celebração. Mas nós, brasileiros, temos uma dificuldade com essa partida, né? E o Daigo teve que enfrentar isso, né? E o que eu achei bem interessante é que ele foi cauteloso, né? Primeiro, é claro, foi uma infelicidade ele ter escondido, mas ele nem sei se ele podia falar, né, se ele tinha coragem de falar para sua esposa, porque com certeza a reação dela seria a mesma que ela teve, né, de deixá-lo e de falar, não aceito isso, é uma coisa indigna demais, né, e mesmo quando ela volta, né, que ela declara a sua gravidez, ela fala, deixa esse trabalho, vamos viver a nossa vida, nós três, nós vamos conseguir viver. E ele fala, mas se eu não quiser? Né? Por quê? Porque ele já estava, né, ele já tinha enxergado que aquilo que ele estava fazendo, por mais que não era o sonho dele inicial, mas ele estava fazendo arte, ele estava fazendo um trabalho digno, né, de dar um último momento para aqueles familiares, de se despedir dos seus mortos, dos seus entes queridos.
Então, eu vi nesse momento um aprendizado muito grande dele com relação a esse tabu para os japoneses e para a maioria das culturas, né? Então, essas são as minhas primeiras considerações, né? Depois a gente pode, se a gente conseguir, né, uma segunda rodada aqui em tempo, aprofundar mais nessas reflexões. Comentem aí o que mais vocês enxergam, né, nessa partida. O que mais pode trazer para nós? Bom, há alguns pontos que eu anotei para conversar. Bom, a trilha sonora que nós vimos, desculpa, o trailer que nós assistimos é Sonhos de Akira Kurosawa, um filme de um grande mestre japonês, né? Akira Kurosawa é talvez um dos grandes representantes do cinema japonês. Há outros, mas o Kurosawa é talvez um dos mais significativos. E, para nós, um cinema desconhecido, né? O cinema japonês era muito assistido na América, né? Nos cineclubes, nos anos 50, 60, porque era uma cinematografia muito variável, né? Muito variada e muito bem produzida, de muito boa qualidade. Há toda uma característica de um cinema de ouro do cinema japonês, né, que nasce nesse período dos primeiros filmes do Akira Kurosawa, né? E alguns temas que são abordados no filme, mas eles passam assim, muito superficialmente. Um deles é o tema do suicídio, né? E principalmente do suicídio juvenil, né? Porque o filme começa, né? O filme começa, não dá para entender que é um suicídio, apenas uma pessoa que está morta, e começa com essa situação de não saber o que vestir-la, né? Vestir a pessoa como homem ou como mulher, né? Mas o filme começa nessa situação, provavelmente um suicídio, né? E também aparece no filme um tema de rebeldia dos jovens, né? É muito interessante que nesse filme você vê muito essa tendência jovem, né? Crianças, são algumas crianças que aparecem no filme, muito pouco, idosos, né? Ou mortos, e aí você tem esses personagens como o Dai, que é o personagem principal, mas quase todos os personagens têm questões mal resolvidas na sua vida. O tema do suicídio juvenil no Japão, ele é um tema muito sério e muito presente nessa sociedade, que muitas vezes nós temos uma valorização muito alta pela sua tecnologia, pelo seu desenvolvimento, por todo o processo, guerra mundial, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e ainda por uma questão muito tradicional de uma sociedade onde ainda é um reino, né? Ainda tem reis, né? Imperador, né? Ainda tem a presença do imperador, ainda que o imperador não é quem manda, né? Ele é apenas um chefe de Estado com um chefe de governo e um chefe de Estado, né? A diferença disso. Um outro elemento, né,
e há vários filmes sobre justamente esse tema do suicídio juvenil e da falta de perspectiva de uma sociedade japonesa, onde jovens, numa sociedade muito competitiva, né, como também é a sociedade coreana, onde você tem que ser o melhor, né, e você tem que destacar dentro da sociedade, e aqueles que não conseguem passam a um ponto até um tanto de falta de tolerância, de falta de oportunidades. Há um discurso social muito diferente, né, numa sociedade como a japonesa. E um outro elemento que talvez ficou pendente nisso que eu estava mencionando, dessa sociedade japonesa tão complexa, também é a presença de uma máfia muito forte, né? A máfia Yakuza. Então, é uma sociedade que nós podemos ver, talvez, com muita admiração pela tecnologia, pela modernidade, e por muitos outros elementos, mas que também está atravessada por outras situações, como é o abandono dos idosos, né? É muito comum, e no filme aparece, que, como é uma sociedade onde as pessoas vivem muito mais, né? Então, a expectativa de vida da comunidade japonesa é muito alta, né? Então, você tem uma sociedade onde as pessoas conseguem chegar a 90, 100 anos, né? Então, você tem uma sociedade tradicional e, ao mesmo tempo, com uma população idosa muito alta. E que é muito comum o abandono nessa sociedade, onde às vezes acontece que a pessoa morreu e começam a não sentir falta, mas começa a saber, né, a ter conhecimento de que a pessoa morreu pelo cheiro, pelo odor, a pestilência da casa, né, como acontece no filme. O primeiro caso que o Dai participa é de um idoso que morreu há 2 semanas, né? Então, esse elemento do abandono do idoso, nós vemos também que talvez não é nem o abandono, é o problema de conflito geracional entre a dona da casa de banho e o filho dela, né? A relação dela com o filho era de distância muito grande. O filho era, podemos dizer, uma pessoa interessada, talvez, mais em levar a mãe dela, tirar ela da propriedade e levar ela para um asilo, né? Então, essa relação, no filme, ela é muito presente. A trilha sonora do filme também é fantástico, maravilhoso. E o tema da Pedra Carta, que eu achei fantástica. A Pedra Carta é o elo de ligação entre o filho e o pai, né? Não vamos contar muito sobre isso, porque senão perde a graça. Voltando sobre a trilha sonora, eu vou pedir para a Rosana colocar o trailer do filme Blue, que no Brasil foi colocado A Liberdade é Azul, né, do Kieslowski, que é um filme que fala sobre a perda, né?
É um filme que fala, é uma trilogia, né, que está baseada na bandeira e no slogan da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade. E esta questão do Blue é justamente sobre a perda, né, e como se vive essa perda. É um filme de 1994. Nós pegamos assim os trailers que vamos mostrar, na sua grande maioria são dos anos 90, e o filme, a partida, é de 2006, se não me engano. Rosana, você pode colocar, por favor, o trailer? Muito. Vous me montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Sur un violon? Les altos. Et maintenant? Attends, peut-être plus léger, sans les percussions. Si on retire les trompettes. Non, on en garde une. Piano sul testo. On reprend là. Bom, dando uma continuidade aqui, o filme, só reforçando o que o Lilo falou, o filme ele foi lançado em 2008, 2009 no Brasil, e em 2009 ele recebeu o Oscar, venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Então, a gente está vendo um filme aí que foi, né, teve essa reverência, digamos assim. Bom, eu, retomando aqui a questão da partida, o Lilo falou também agora sobre a questão da casa de banho, e eu vou retomá-la daqui a pouquinho. Mas, assim, se a gente pensasse entender o filme aí, a partida, como uma cebola, eu diria que a primeira casca da cebola aí seria a morte, mas eu acho que muito mais do que isso, muito mais do que ser sobre a morte, é sobre o que nós fazemos, sobre como nós lidamos, né, com a vida e com a morte, pensando que elas andam junto, o que nós somos. E também eu percebi uma pegada aí das marcas que a gente deixa no mundo, que isso foi possível depois, né, de toda uma reflexão do personagem, do protagonista, que marcas, porque ele viu que aquilo não era só um emprego para ele, mas ele fez aquilo dando o melhor dele, né? Ele realmente se sentindo, me parece que vocacionado para aquilo ali. E é esse dar sentido para a vida. E é a questão também da maturidade, né? Aí a gente poderia até pensar assim, será que ele realmente seria um músico mesmo, ou foi mais influenciado pelo pai, né? E essa questão que o pai os deixou, né? E
os abandonou, na verdade, né, uma partida drástica aqui. E aí isso eu comecei a pensar assim sobre no filme foi possível a gente perceber que o Daigo precisou passar por diferentes mortes aí, né? Mortes reais, outras metafóricas, né? Viver essa questão aí dolorosa, o conflito, né? Até por exercer aquela profissão ali, mas o conflito também com as pessoas, com pessoas ali com quem ele convivia, né? Porque aquela cidade também as pessoas, muitos conheciam ele, o conflito que ele viveu com a esposa, e a gente percebeu isso em maior e menor intensidade em algumas cenas. Mas, pensando aqui na partida, eu gostaria de abordar agora um pouquinho sobre as perdas, né, e as separações que nós vivemos diariamente no nosso processo constitutivo. Então, se a gente pegar lá desde o início, aí eu buscando mais uma questão até mais existencial, assim, a gente vê ali que houve uma família, moraram nessa cidade, uma separação drástica dos pais, uma questão de abandono, né? E também não parece que houve uma relação muito assim também com a mãe. Então, a mãe parece que também vivia nessa cidade, ele em outra, e também não teve essa relação assim tão aproximada. E a gente já descobre bem no início um fracasso pessoal, né? Quer dizer, no início não era bem pessoal, porque era a dissolução da orquestra, mas porque ele não tentou continuar como músico, né? Então a gente pode pensar assim, terá um fracasso talvez dele, ele refletindo naquele autoconhecimento que eu já tinha abordado no início. Bom, há essa partida, uma travessia, que ele sai lá do emprego que ele gostava, ele tem que voltar, ele volta lá para a cidade natal, até uma questão de conveniência, porque ele já tem essa casa lá que ele herdou da mãe e ela está lá. Procurar procurar por emprego, um novo momento da vida, né? Um novo emprego, acha algo que não é bem conceituado, né? Para falar a verdade, mal considerado, essa questão aí de ser um agente mortuário, né? Com isso também surge a não aceitação da esposa, né? E das pessoas com quem ele convivia. Essa não aceitação aqui nesse momento, já vou aproveitar e já falar um pouquinho sobre a esposa. Eu achei que é uma personagem que a princípio ela fala, vamos voltar para lá, né? Porque tem a casa e tal. Depois ela é bem assim drástica, assim, na forma que ela age com ele, porque ela não aceita, ela coloca para ter que fazer uma escolha. Mas é muito linda também a cena quando ele vai fazer, né, a preparação daquela senhora dona da casa de banho que ele conheceu, que ele conhecia e que conhecia sobre ele. Porque aquela pessoa também dá para a gente ver agora também uma outra pessoa com uma vocação. Aquela casa de banho não era só um estabelecimento para ganhar dinheiro, como o filho dela até pretendia, ou talvez encerrar com aquilo para fazer uma outra coisa naquele lugar. Mas ela diz numa cena do filme, né, para o filho, eu não posso fechar essa casa de banho, porque muitas pessoas dependem dessa casa de banho. Ou seja, a casa de banho era vida em abundância, as pessoas buscavam isso. E quando ele buscou, no primeiro momento, para ele tirar aquele cheiro horroroso que ficou no corpo dele, mas ele também aprendeu a ir àquela casa como um momento assim dele com ele mesmo, para ele se restabelecer. E ela era uma pessoa que dava uma segurança para ele, que o ouvia, que o entendeu. E ela tem a possibilidade de dizer isso para a esposa dele, para a esposa do Daigo, que fala um pouquinho sobre ele, que ele era uma pessoa assim muito emotiva, que ele era uma pessoa muito boa, tal. E ela pôde conhecer isso a partir dos momentos que ele foi lá nessa casa de banho. A gente percebe aí também, nesse processo constitutivo dele, a questão de uma nova aprendizagem, né? Ou seja,
É possível a gente ver que a morte não era algo que ele já convivia, foi algo inédito para ele, né? E a aprendizagem de lidar com a morte como um ofício. Então, aprender a tocar no corpo, né? Até o filme vai um pouquinho para um lado, assim, até um pouquinho cômico, quando eles vão fazer aquele vídeo lá de instrução de como fazer para arrumar alguém para ser colocado no caixão, né? Então, assim, quase que tem até uma pegada, assim, um pouco pedagógica, né? No filme, a gente pode até entender dessa forma. Mas é um ofício, e é um ofício que ele aprendeu muito bem com o seu mestre, né? Que aí é possível também a gente perceber que tanto esse patrão, né? Que seu Sasaki, que foi um mestre aí para ele, quanto a secretária que também trabalhava lá nessa funerária, eles acabam fornecendo para ele uma família que ele não tinha. E que foi sendo possível ele conviver com essas pessoas e se sentir. Aí tem uma cena até muito linda, só um momento. Tem uma cena muito bonita que ele chega e o patrão está dormindo lá no sofá e ele vai e cobre ele, né? Então a gente faz isso com pessoas com quem a gente tem cuidado. E ele tem essa relação aproximada aí com o patrão e com a secretária. Quando ele tem também a volta, a gente percebe aí também uma fase de amadurecimento dele, é a volta da esposa contando que vai ter um filho. E que a gente percebe vida e morte se entrelaçando. Ou seja, o paradoxo entre duas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a vida e a morte. A esposa dele percebe toda aquela delicadeza nos traços, no jeito ali dele tratar aquela pessoa morta, e vai entendendo ele, vai compreendendo, vai aceitando, e é a cena da... Ai, gente, me desculpa, mas eu me engasguei aqui um pouquinho. Aquela cena dele arrumando a senhora da casa de banho é uma cena muito tocante, porque ali ela entende que ele não é só um agente funerário, mas ele é alguém que está dando o seu melhor, que faz aquilo com muito respeito, com muito cuidado. Aí, quando ele recebe a notícia da morte do pai, é ela, a esposa, que vai dizer, você vai lá e vai reatar, né, reaver essa história, se acertar com o seu passado. Então, a gente pode dizer que tem uma outra partida, né? E esse reencontro aí com o pai morto também é muito lindo, porque quando o pai vai ser arrumado, ele vai ser arrumado por pessoas que não têm esse trato, esse bom trato aí para o corpo. E aí ela diz, deixem que ele fará isso, porque ele é um profissional. Ou seja, ela, que não tinha achado esse ofício, um ofício tão importante, ela estava dizendo para os outros lá, deixem que meu marido vai fazer, porque ele é um profissional. E ele foi fazer isso pelo pai. Aquele cuidado muito lindo ali com o pai. Então, aqui, assim, a minha percepção a respeito do filme é que ele é muito mais sobre a vida do que sobre a morte. Que se a gente viver bem e se a gente se entender bem com a nossa vida, a morte está posta para todos nós, a nossa e a dos outros. Mas se a gente viver bem e se colocar bem com a nossa história, ela passa a ser algo mais... não é fácil, mas a gente passa a entender melhor. A forma de aceitar
a morte, ela muda, né, de uma sociedade para outra. A gente aqui tem uma outra percepção, né? E muitas vezes a gente tem uma percepção de como término, outros têm como uma partida, uma viagem, é uma passagem, né? E que é a morte que dá um sentido para a vida. Então a gente pode pensar isso também. Muito significativo, eu achei, a gente assistir esse filme agora numa fase de pandemia, porque isso me fez pensar, vou falar em termos de Brasil, o que nós estamos vivendo com as perdas, né? E muitas famílias perderam muitas pessoas, familiares, amigos, e que não tem esse tempo ou essa possibilidade de se encontrar com esse seu ente querido, seja ele um familiar ou um amigo, para aquelas últimas despedidas. Nós não temos essa preparação na frente nossa do público, talvez ali algum familiar que acompanhe, mas a gente pensar que a gente tinha, né, em outros momentos, um velório mais longo. As pessoas podiam estar mais juntas, podiam se ajudarem e tal, né? Isso dentro da nossa cultura. E que a pandemia nos trouxe aí a morte colocada, né, posta de uma forma bem mais drástica. Não que nós não soubéssemos, mas se colocou mais assim. E aí a impossibilidade da gente vivenciar mais de perto esse último momento, né, com algumas pessoas que a gente amava, que a gente gostava muito. Então ele é simbólico aqui, saindo de uma cultura, né, que a gente viu essa questão do ritual lá, como que é, né, esse preparador, mas a gente trazendo hoje para a nossa realidade, que eu acho que é importante também a gente contextualizar, a gente pensar o que significa a morte, o que significa a vida, e que para mim fica claro que realmente uma passagem, é uma partida, eu creio que para um outro mundo, para outra vida, mas vejo vejo o filme aqui como traz um tema tabu, bastante introspectivo, tal, mas que nos gera muitas reflexões. Então, esse filme eu achei que foi muito edificante, achei muito interessante, e eu acho que as pessoas deveriam assistir. Então, até quem está nos ouvindo aqui, se não assistiu, que assista, porque valerá a pena. Porque ele nos possibilita refletirmos sobre como nós estamos vivendo. E nessa questão aí de trabalho, de ofício, não teria, na minha opinião, não tem trabalho que é impuro, que não é digno, porque isso vai depender muito mais do que a gente coloca no que nós fazemos, do que o próprio trabalho, porque todos os trabalhos, eles são necessários. Então, quem prepara esse corpo, quem trabalha numa funerária, quem tem que fazer baixar os caixões e tal, todas essas profissões são necessárias. Mas o que a gente coloca nosso ali é que é importante. E isso ele fez com muita dignidade, tá? Muita dignidade. Aí vamos dar continuidade aqui, saber mais um pouco aí de outras opiniões. Obrigada, gente. I love you, Bug. I love you too. And the doctor, don't move. The Mole.
moment that comes for everyone. Has come for Chris Nielsen. You've died, Chris. If heaven is a place where you know only joy. Oh! Boy, I screwed up. I'm in dog heaven. You're creating an entire world here, from your imagination, from anything you want. Where you feel no more fear. I'm gonna drown. You can't. You're already dead. Oh. And anything you can imagine is real. It's your world! Could you let go of the love you left behind? I need Annie. That'll change in time. Time does not exist here. And wherever it went, it's not gonna make me need Annie any less. And how far would you go? You never see her. I'm her soulmate. To get it back. I can find her. Your wife, love you strong. You just kept me there. Robin Williams. It's not about understanding. It's about not giving up. Cuba Gooding Jr. You'll find her. You can do it. I believe in you. Annabella Sciorra. I'm still here, babe. I still exist. What dreams may come. Bom, as últimas considerações, né? Esse filme que nós vimos, o trailer agora, Além da Vida, de Vincent Ward, ele é um diretor da Nova Zelândia, um diretor premiadíssimo que vai trabalhar nos Estados Unidos. Ele fez um filme chamado Navigator, e trabalha com um ator, acho que um dos grandes atores norte-americanos, que é o Robin Williams, que se suicida, né, na sua vida, e que trabalha com o tema do suicídio nesse filme Além da Vida, né? É uma coisa assim, e parece que na vida dele, ou nos filmes dele, tinha muito sobre esse tema. Ele trabalha no filme do Doutor, não lembro o nome, ele trabalha também o tema do suicídio, né? Bom, A Partida é um filme, um belo filme, eu acho que a curadoria do Provocação tem sido fantástica, temos trazido filmes de muitas latitudes, né? E também filmes goianos, então eu acho que isso nos permitiu, e claro, começamos, se não me engano, começamos com a hora do filme brasileiro, A Hora da Estrela, né, Helena? Exatamente. Então, uma gama de realidades muito diferentes. Assim que continuaremos esse trabalho em 2022, forte e firme. E presencial também, né, Helena? A ideia é fazer presencial, procurando parcerias e continuando o trabalho do cineclubismo, que acho que tem sido parabéns para nós, né? Bom, é isso. Muito obrigado. Assistam A Partida, que é um filme maravilhoso. Então, eu quero agradecer, foi maravilhoso. E só uma última lembrete aqui, né? Não sei se vocês observaram, mas o filme ele começa no inverno, né? Aquele inverno rigoroso, né? Do Japão. E aí, já depois, lá no final, já está na primavera. Então, mostrando assim que tudo, né? Existe um ciclo, né? E que esse ciclo todo tem realmente toda uma ligação, né?
A trilha sonora, como já foi mencionado, maravilhosa. Eu acabei de mandar ela aqui para meu filho e ele falou assim: mãe, não me faz chorar, não. Eu falei: eu chorei a tarde inteira, agora você chora um pouquinho. A Pedra Carta, que eu achei assim maravilhoso. Era a única memória, né, que ele tinha do passado e do pai, e que veio ali para trazer à tona e para fazer ele perdoar o pai, né, para levar ele ao perdão do pai, ao perdão a si mesmo, e se reconectar, né, mesmo que na partida. Um comentário aqui, acho que foi da Bri, da Stephanie Brissetti, que disse assim, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Me faz pensar que devemos amar mais a quem a gente gosta e a perdoar antes que tudo chegue ao fim. E aí eu falo, mesmo que essa oportunidade seja lá no fim, né, como disse a frase do filme, que todo final é uma oportunidade para recomeçar. Então, que seja ali, né, naquele final, uma oportunidade que ele viu e que ele pegou aquilo, né, e aproveitou. Né? Teve um momento ali que eu pensei, não acredito que ele vai deixar levar o pai dele, que ele não vai cuidar do pai. Né? Mas ele viu que ele não podia ser intransigente, que era um momento dele se reencontrar com o pai, e ele fala, não, deixa que eu cuide do meu pai. Eu cuido desse momento de partida, porque é um momento também de eu me reencontrar, de eu me reconectar, de eu me refazer, de eu perdoar, ser perdoado. E eu achei, assim, simplesmente maravilhoso nesse momento. Então, a partida do pai foi o momento do encontro, né, dele, mesmo na hora daquela partida. E aí mostra, né, que a partida, a chegada, esse ciclo está interligado sempre na nossa vida, né? A gente precisa de aproveitar os momentos e que eles passam, né? E serão novos ciclos, nova vida, e a gente tem que estar preparado para viver esse novo ciclo e esse novo recomeço, né? E esse recomeço. Muito obrigada a todos que estiveram aí com a gente, Lilo, Miriam, Rosana, e que vem o próximo, né? Muito obrigada. Miriam, com você. Para finalizar, então, eu quero deixar aqui para vocês que este filme, A Partida, ele me proporcionou aí através da delicadeza, eu percebi muita delicadeza, sensibilidade, né, ao tratar os temas tão difíceis aí no filme, poder refletir na elaboração, pensar a questão do luto e também na necessidade da gente compreender, né, e viver da melhor forma a nossa história. É um filme bastante triste, como falar assim, a gente ignora e tal, mas é um filme muito edificante, que vale a pena, né, que assistam, e que eu achei bastante interessante a forma como a cultura japonesa, pelo que é passado aí, ela trabalha a morte de uma forma bem mais positiva, e acaba que nos leva a entender aí, a aceitar a morte de uma melhor forma, porque a gente sabe que nem sempre é algo fácil, mas que a gente vai passar por isso e pode também aprender a conviver com isso. Mas mais do que a morte, eu reforço aqui uma coisa que eu falei, eu acho que o filme trata da vida, da gente se encontrar, de vocação, de a gente dar o nosso melhor, de se achar, de viver bem a nossa história, de se relacionar, de se reconectar, como tu falaste, Helena, com a nossa história, com pessoas. Eu encerro aqui a minha participação e já com a vontade de assistir o filme após a nossa conversa, porque a gente consegue, com certeza já conseguiria ter um outro olhar também aí. Obrigada pelo convite
tá? Quando der certo aí que vocês quiserem eu participando junto com vocês, me chamem. Muito obrigada. Foi ótima. Então, pessoal, em nome do Museu Antropológico, só tenho a agradecer pela presença de todas as pessoas, tanto o nosso público que acompanhou aqui, que participou pelos comentários, que também marcou a presença ali na nossa lista de presença, e agradeço a vocês, né? Miriam, seja sempre muito bem-vinda aqui nas atividades do Projeto Cinema no Museu, em parceria com o Cineclube Provocação, né? Representado pela Helena. Helena, muito obrigada por essa parceria. E ao Francisco Lilo também, representando o Cineclube Imigração. Eu reforço convites para que a gente continue com nossas atividades, inclusive presencialmente, nessa nova etapa de atividades híbridas. E reitero o convite da Miriam, porque o pessoal que ainda não assistiu o filme, eu acho muito interessante quem ainda não assistiu ter essa percepção pós, né, esse compartilhamento de interpretações que a gente tem aqui, que é sempre muito interessante. Especialmente é sempre muito imersivo, né? Mas hoje eu fiquei bastante imersa assim, no diálogo, o que é bastante interessante, porque a gente está num número mais reduzido do que a gente costuma fazer, sabe? Mas vocês, com certeza, assim, dialogaram de uma forma que contemplou, e assim, quem ainda não assistiu o filme fica muito convidado a, inclusive, perceber algumas questões que vocês vão salientando aí pelo diálogo. Então, muito obrigada a vocês. Sigamos com nossa parceria, inclusive presencialmente. Rosana, quinta-feira, convidar todos para o Diálogo Cineclubista, Cineclubismo, Educação e Meio Ambiente. Tá? Isso. Todos convidados. É verdade, até eu vou oficialmente avisar que a gente chegou a uns 1.000 inscritos aqui no canal do Museu Antropológico. Isso se deve principalmente ao projeto Cinema do Museu, né? Essas parcerias com o Cineclubismo Goiano. A gente chegou na sessão de quinta-feira passada. E aí a gente só tem a agradecer a vocês, né? E que a gente continue compartilhando os vídeos, porque uma das vantagens do digital é isso, né? A gente consegue deixar o acervo aqui para ser compartilhado posteriormente para quem, de repente, não conseguiu acompanhar ao vivo. Então é isso, pessoal. Continuem compartilhando nossos vídeos, participando. Vida longa música. E antes de ontem, ou foi ontem o dia do músico? Isso. Sim, parabéns a todos os músicos, parabéns ao Museu Antropológico pelos 1.000 inscritos. Viva a arte em todas as suas formas. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigadão.